Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E olha só, ano novo e a política do biocombustível, na verdade, há uma certa incerteza. Ninguém sabe como ela vai ficar a partir de agora com o novo governo. Então, para a gente saber muito mais sobre esse tema, nós convidamos para o programa de hoje o Donizete Tokarski, ele que é o presidente, diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene, que está aqui comigo. Donizete, obrigado pela gentileza da entrevista, prazer te receber aqui. Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos que nos assistem. Nós estamos aqui exatamente para desmistificar a política do biodiesel e toda a sua correlação com o agro no Brasil, que é muito importante. Acho essa quebra, talvez, que a gente está aqui para fazer, exatamente sobre situações que se criam a respeito do tema e que muitas vezes não dizem respeito à realidade. Eu acho que eu já vou começar exatamente por esse ponto, Donizete, porque o que se tem a respeito do assunto, antes mesmo da gente entrar sobre o percentual de adição do biodiesel, a necessidade que se tem, os benefícios ou o impacto econômico que isso possa vir a ter, sempre vem à tona esta questão do impacto financeiro na bomba para o consumidor final. Disse que o biodiesel ele acaba encarecendo, no fim das contas, o preço do combustível e esse muitas vezes é o argumento para manter uma adição num percentual talvez não desejável ou abaixo daquilo do necessário. Isso é fato? Vamos desmistificar esse negócio? O fato é que não é feito uma contabilidade socioeconômica e ambiental nesse processo. É feito apenas uma conta financeira do combustível fóssil versus o biodiesel na bomba. E isso está totalmente equivocado. O biodiesel, ele não é só um combustível. O biodiesel é muito mais do que isso. O biodiesel é verticalização da indústria nacional, é agregar valor, é gerar emprego no interior, é trabalhar com a agricultura familiar, distribuir em todas as regiões do país as indústrias, ou seja, promover o desenvolvimento onde tem a produção de matéria-prima, diferentemente do combustível fóssil, que está localizado praticamente somente no litoral brasileiro. Então, quando nós criamos uma situação que coloca em xeque algumas atividades que estão muito bem sedimentadas, que estão na zona de conforto, isso cria um debate que às vezes é colocado de uma maneira equivocada. O biodiesel, ele já teve oportunidades de ser mais barato do que o diesel fóssil. E nem por isso o governo tomou a iniciativa de aumentar a mistura naqueles momentos e poderia ter feito isso. Então, o que nós vemos é, na realidade, desinformações que são passadas para a sociedade. O biodiesel, ele precisa, e espero que esse governo que assumiu agora, faça essa contabilidade social, econômica e ambiental. A Lei da Política Energética Nacional traz no seu escopo, no artigo 1º, 18 incisos sobre como devem ser os princípios e objetivos da lei. Desses 18 princípios e objetivos, 14 têm relação direta com os biocombustíveis. E nessa análise desses 14 itens, somente o terceiro item, terceiro inciso, é que fala de qualidade, preço e abastecimento dos combustíveis. Nós temos qualidade, nós temos o abastecimento seguro, nunca faltou biodiesel no país. A única relação que tem é a questão do preço, que ela é também flexível. Não é um preço uniforme, sempre mais caro ou sempre mais barato. Não, mas não podemos fixar essa leitura dessa indústria importante no país somente na questão do preço na bomba, porque de um posto de combustível para outro, a diferença de preço é muito maior do que o biodiesel impacta na bomba. Essa tua deixa que seja uma outra pergunta antes de eu entrar numa outra questão, Donizete, que é, ora, o preço do combustível na bomba, aí eu acho que cabe também até a gente destrinchar um pouquinho essa questão. Não vai impactar numa economia transversal, que a gente sabe, por exemplo, que o preço do combustível ele é importante e impacta no preço dos alimentos, porque o transporte, no fim das contas, acaba sendo majorado. E isso é transferido naturalmente para o consumidor final.
quando você tem um aumento do preço dos alimentos, você tem uma pressão inflacionária e os maiores prejudicados são as populações menos favorecidas. Isso, de alguma maneira, não vai contra, talvez, o argumento de que o preço talvez não seja o fator mais importante nessa balança, no fim das contas? Leandro, essa leitura, ela está baseada em poucos fatos relacionados ao biodiesel. Por que poucos fatos? Porque aumenta o preço do alimento, é a redução do esmagamento da soja no Brasil. Se nós não tivermos o esmagamento da soja no Brasil, impacta diretamente no preço da ração. E o preço da ração impacta diretamente no preço da produção de alimentos. Isso é um ponto. Vamos verificar somente na área de suínos, peixe e frango. E o frango está associado a ovos. Um ponto percentual de biodiesel reduzido impacta em 3,5 bilhões nessas cadeias produtivas. Veja só o que está acontecendo com a suinocultura em Santa Catarina e no sul do Paraná. Os produtores de suínos estão deixando de produzir em função do custo. Ora, com o biodiesel mantido em 10%, o que aconteceu? Houve uma redução da oferta de farelo. Nós devíamos que estar ofertando no mínimo 40% a mais de farelo relacionado ao biodiesel, se nós tivéssemos em 14% da mistura obrigatória. Então, além disso, nós temos outras contas que têm que ser feitas, que não são feitas, que é a questão das doenças. Nós temos 30 milhões no Brasil de asmáticos. Quantas milhares de crises de asmáticos são promovidas em função do uso do combustível fóssil? De acordo com os estudos da EPE, somente na região metropolitana de São Paulo, 244 mortes são evitadas por ano em função do uso do B10. E de acordo... Você está falando de um custo indireto. De um custo indireto, mas esse custo quem que paga? Exatamente aquela classe que você se referiu aqui, aos menos favorecidos, quem anda de transporte público. Ele, usando menos biodiesel, ele paga mais caro pela alimentação e ainda respira um ar pior. Então, essas são as relações que nós precisamos de construir diante de uma transparência desses efeitos econômicos, sociais e ambientais. Redução de gás de efeito estufa, que o mundo todo está preocupado com isso. Nós não podemos ter a nossa economia baseada única e exclusivamente no uso do combustível fóssil, como alguns tentaram fazer. Nós temos que criar uma previsibilidade para o setor. E o setor com previsibilidade, sempre ele garante um preço menor, um preço mais competitivo. O que nós tivemos nos últimos anos foi uma descontinuidade de um programa que hoje nos coloca numa posição de ter mais de 50% de ociosidade nas indústrias de biodiesel. É que setor que vive nessas condições? Então nós esperamos que esse governo traga para nós essa previsibilidade, essa segurança jurídica, porque os produtores de biodiesel investiram quando foi definido que ia ter uma escala de aumento dessa mistura ano a ano, e isso não foi cumprido. Então, consequentemente, alegaram a um fator só, o preço, mas não fizeram a conta do valor. Essa é a contabilidade que precisamos. Só para quem não está habituado com esta linguagem, o B10 é o 10% adicionado, Isso. quer dizer, do preço do biodiesel ao óleo diesel, e pelo cronograma que tinha sido estabelecido agora em março, nós deveríamos ter o B15, portanto, 15% de biodiesel adicionado ao diesel. Isso. Houve uma descontinuidade porque a situação acabou ficando muito suscetível a situações políticas, quer dizer, no fim das contas, o preço do combustível acabou sendo um instrumento da disputa política, né? Quer dizer, trouxe para o centro do debate lá na campanha eleitoral e acabou prejudicando este setor. Aí você fala que precisa de previsibilidade. Lei existe, mas ela acabou sendo descumprida. Como fazer para que isso, na realidade, traga um pouco mais de segurança? A lei existe, mas a lei não estabelece qual é a percentagem de mistura de cada ano. Isso deveria ir para o corpo da lei? Não. Nós queremos que isso vá para o corpo da lei. Mas a lei já diz que até o B15, ou seja, 15%, como você muito bem me corrigiu aqui, até 15% de biodiesel é necessário
uma resolução do CNPE. Então, o CNPE que faz uma resolução e diz, ó, tal ano vai ser tanto, tal ano vai ser tanto. Mas, Donizete, o CNPE já era responsável por isso e decidiu, foi uma decisão política. É que ele decidiu em 2018 de dar toda a sequência, estabelecendo que 2023 ia ser 15% a partir de março, 2022 era 14, 13, Mas eu assim por diante. Eu acho que foi importante a gente dar esse passo atrás para a gente, na verdade, projetar o futuro. Eu acho que isso quer dizer... Mas eu queria só completar. O que aconteceu? Com essa perspectiva de aumento gradual da mistura, os empresários investiram em mais indústria, né? Aí você me pergunta, mas por que tem ociosidade? O empresário não sabia? Não sabia, porque uma indústria de biodiesel não é construída da noite para o dia, demora às vezes 3, 4 anos, as licenças que são necessárias, todo investimento, às vezes toma dinheiro emprestado, financiado, para poder construir, falta equipamento, às vezes falta peça, etc. Então, tem um período de maturação para uma indústria funcionar. E o que aconteceu? Quando as indústrias ficaram prontas, o governo reduziu a mistura. Mas esse é um quadro que está consolidado e que tem aspectos, erros que se cometeram no passado, e aí eu queria projetar, na verdade, o futuro. Mas a gente vai fazer um intervalinho, rapidinho, e voltamos logo, logo, tá bom? Fica aí, a gente volta já já. Nós voltamos com a AgroMais Entrevista. Hoje estamos falando sobre o mercado de biodiesel, certezas e incertezas. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o Donizete Tokarski, que é diretor superintendente da UBRABIO, a União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene. Então, Donizete, um pouquinho antes do intervalo, a gente falava sobre todas essas questões que dizem respeito exatamente à definição de uma política que seja perene, permanente. Quer dizer... Você me dizia que hoje a indústria do biodiesel ela está com 50% de ociosidade em razão de uma quebra de continuidade de previsões que haviam sido estabelecidas, de acordos que o governo havia estabelecido. Isso, exato. Que foram fruto de acordos, evidentemente, que o empresariado concordou. Agora, aí eu falei, vamos projetar um pouquinho o futuro. O que garante que essas normas elas vão ter perenidade, continuidade e vão ser seguidas dentro daquilo que foi estabelecido daqui para frente? Como você conhece muito bem o setor agro, nós estamos diante de uma safra de soja que vai beirar aí 150 milhões de toneladas. Ou seja, 25 milhões de toneladas a mais do que a safra anterior. Se nós pegássemos somente essa soja produzida a mais, cada 5 quilos de soja esmagado dá 4 quilos de farelo e 1 quilo de óleo. Então, só essas 25 milhões de toneladas daria 5 milhões de toneladas de biodiesel, que é praticamente o que nós estamos utilizando hoje, 5 milhões de óleo de soja para produzir biodiesel, que nós vamos produzir agora, vamos dizer, fechando as contas em 2022, 6 milhões de toneladas. Né? Então, só com o delta de crescimento, nós estamos garantindo a matéria-prima para a mistura do B10. Agora, e as outras 125 milhões de toneladas ainda, né, que o Brasil produz? O Brasil vai exportar aproximadamente 100 milhões de toneladas, né, em grão, sem gerar sem gerar industrialização no país, sem o esmagamento, sem agregar valor, né, e esse fazendão atende ao mercado internacional. Mas o mercado internacional só quer grãos? Não. O mercado internacional, principalmente a China, já está buscando farelo. Para buscar o farelo, tem que esmagar a soja no Brasil. E vai fazer o que com esse óleo? Então, nós temos uma oportunidade a mais para o produtor de soja no mercado interno, que é a produção de biodiesel e a geração de farelo para atender toda a cadeia alimentar de proteínas para todas as espécies possíveis. Então, não existe falta de matéria-prima. A falta, ela pode ocorrer quando não tivermos a previsibilidade. De um momento para outro, fazer um aumento da mistura, uma redução da mistura, aumento da mistura, redução, como aconteceu em 2021, que no final do ano a gente estava pedindo para abrir a importação de óleo de soja. Por quê? Porque houve mudanças
abruptas do índice de mistura. E aí a soja que estava no Brasil foi embora. Mas tem outro elemento, por se tratar de uma commodity, ou seja, preço formado fora, o risco da quebra de uma safra, por exemplo, na hipótese de um problema climático, vai ter um efeito direto no preço da oferta. Leandro, nós temos que ter uma resposta primeira dessa questão. Se o preço da soja é alto, isso é ruim para o Brasil ou é bom para o Brasil? A gente volta exatamente para... É bom para o Brasil. Ora, a diferença... Na balança comercial e todos os benefícios que estão agregados, quantos milhões de produtores de soja nós temos no Brasil, e toda essa riqueza, de certa forma, ela tem uma distribuição de renda no interior do Brasil, nas áreas de produção. Então, se nós concentrarmos somente no preço internacional, nós estamos fazendo uma avaliação também que não está correta do ponto de vista do preço do combustível. Como eu estava dizendo, o biodiesel, ele não é só energia. Ele tem todo esse complexo da cadeia produtiva da soja, o aproveitamento de gorduras animais, o aproveitamento de óleos residuais e de outras gorduras e graxas que são utilizadas na produção do biodiesel, que antes era um impacto para a sociedade, que custava caro para limpar a água para a sociedade, para despoluir os rios, para despoluir os lixões. Então nós temos que fazer todo esse balanço para verificar o tanto que é importante essa cadeia de produção do biodiesel. Ela está na casa de todos nós. Quando nós consumimos o frango, nós estamos consumindo um frango mais caro ou mais barato em função do índice de mistura de biodiesel. Como eu disse, 3 bilhões e meio é o impacto na redução de 1% da mistura de biodiesel para a cadeia dessas proteínas que eu falei. Então, nós não podemos ficar alinhados somente a um discurso de alguns segmentos que são contrários à modernização do processo. O biodiesel, eu asseguro, é o combustível mais controlado em termos de qualidade no Brasil. E a qualidade do Brasil é das melhores do mundo. Será que os nossos equipamentos, quando dizem que vai dar um problema ou outro, realmente o problema é o biodiesel? Ou realmente esse problema está associado ao veículo? Nós temos que desmistificar isso. Nós temos que trazer essa discussão para a sociedade de uma forma muito clara. Quais são esses benefícios que o biocombustível traz para todos nós? Deixa eu falar de um outro reflexo, quer dizer, aumentar o B. A primeira pergunta é qual a perspectiva de vocês em relação... E a gente, eu acabei não respondendo. Pelo que a gente ouve aí dos sinais que vem do governo, a tendência é que haja um aumento da mistura. Não se sabe o percentual que vem de lá. Qual a ideia de vocês? O que vocês gostariam de fazer? A ideia nossa é que a gente tenha um aumento gradativo, com segurança, Nós não podemos passar hoje, está em B10 para B15 imediatamente. Nós entendemos que o setor tem que, mais uma vez, dar a sua contribuição e demonstrar que nós estamos preparados para ombrear, junto com o governo, uma solução que seja boa para toda a sociedade. Então, nós entendemos que o ano que vem, em março, a gente adote o B15, E antes de março do ano que vem, a gente tenha uma sequência de misturas gradativas que condicionem a essa super safra que nós temos, a essa super oferta de biodiesel em função das indústrias instaladas, a necessidade de gerar mais emprego, a necessidade de aumentar a agricultura familiar. Então, nós estamos preparados. Agora, o governo haverá de, nos próximos dias, definir quem são os ministérios que vão participar do CNPE, do Conselho Nacional de Política Energética, e a partir de uma decisão nova do CNPE, estabelecer esse avanço da mistura com a segurança que nós queremos. O setor quer que tenha previsibilidade. E essa previsibilidade que deve ser dada pelo CNPE não é a previsibilidade de um bimestre, um trimestre, não, mas a previsibilidade desse ano e do ano que vem. Porque as indústrias começam a fazer os contratos para a próxima safra assim que terminar a colheita. E a colheita já está começando em algumas regiões do país. Então, nós precisamos já de ter essa definição. Esperamos que até o final do mês de fevereiro
já tenha essa reunião do CNPE e já faça essa definição de qual vai ser o B em abril, né? Porque, de acordo com a legislação atual, com a resolução do CNPE de 2018, o B de abril é 15% de biodiesel. Mas nós entendemos que essa mudança deve ser mais gradativa. Então, queremos discutir com a equipe do Ministério de Minas e Energia, com a equipe do Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Agricultura, que está bastante sensível já a essa necessidade, que conhece mais detalhadamente já esse problema relacionado a todos os interesses e todo o complexo da cadeia produtiva da soja, né? O Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil, etc., para que a gente possa ter um comando político associado a todo esse interesse nacional. A gente evoluiria para um B15 para daqui a um ano, mais ou menos? Seria interessante. Se o governo achar que deve antecipar, também nós estamos prontos para isso. Agora, em outros lugares, o B ele passa de 20, chega lá nos 30, vai até 35. Estados Unidos tem B20, ou seja, 20%. A Malásia, a Indonésia passa já de 30%. Né? Aí tem gente que fala assim, na Europa é 7%. A Europa é 7% porque eles não têm matéria-prima. Né? Não é por conta da questão do veículo. A Alemanha, por exemplo, já teve B100 nos postos de combustível. Né? Será que os alemães estavam enganados? Negativamente. Entendeu? O que está acontecendo é uma guerra econômica que aí tentam travar, inclusive, a produção de biocombustíveis a partir da soja, né? Que é um erro muito grande, porque aqui o biocombustível a partir da soja ele não compete com o alimento. É o contrário, ele gera uma escala de produção maior de alimentos. Você já disse que a gente tem esse espaço para poder crescer e que há uma guerra do outro lado para poder superar. A gente sabe que na outra ponta tem a indústria do combustível fóssil, né? Esse caminho, por enquanto, ele vai ter que ser travado, ou ter que ser feito de forma paralela. Isso é possível? Leandro, os interesses são muitos. Os interesses, nós temos que ver qual que é a leitura que o mundo segue. O mundo segue para a descarbonização. E o biodiesel, ele caminha no sentido de proporcionar ao combustível fóssil um alongamento da vida útil deles. Porque se não tiver o biodiesel, a poluição causada pelo diesel fóssil e pelos combustíveis fósseis seria muito maior. Como eu referi aqui a esse estudo da EPE, o estudo da Organização Mundial de Saúde, que a poluição veicular mata no Brasil mais de 50 mil pessoas por ano. Não sou eu que estou dizendo, é o estudo da Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos que trazer para a mesa de discussão de um governo que tem essa leitura da questão ambiental, de mudanças climáticas, de distribuição de renda, de envolvimento da agricultura familiar, trazer para essa mesa de discussão todos esses benefícios que o biodiesel traz. Diferentemente do diesel fóssil, que ainda nós importamos 25% do diesel fóssil que nós consumimos no Brasil. E isso pode ser suprido pelo biodiesel, desde que a gente tenha uma escala de progressão e uma agenda contínua para melhorar esse fluxo. Aliás, do diesel mais poluente que tem, diga-se de passagem. Né? A gente está usando aqui equivocadamente uma situação de S500, ou seja, 500 partes por milhão de enxofre. O que significa isso, Leandro? Cada caminhão que vai abastecer com 1.000 litros de diesel é a mesma coisa que pegar meio quilo de enxofre e jogar no ar. Isso é poluição e isso causa danos cardiovasculares, pulmonares, saúde pública de uma maneira geral, milhares de internações por ano, mortes, afastamento do trabalho do ente querido e do paciente. Quanto custa isso para a sociedade? Isso precisa ser avaliado. Aliás, o que você está falando, no fim das contas, é você trazer para o centro da política pública uma outra visão. Quer dizer, você precisa quebrar o paradigma do desenvolvimento, né? De alguma maneira, trazer o tema ambiental para o centro da discussão. Me parece, pelo menos os primeiros sinais foram esses, de que o governo traz para o centro do debate a questão da preservação ambiental, da redução dos gases do efeito estufa. Isso, de alguma maneira, alenta o futuro do setor como um instrumento, inclusive, de conversão energética? Nós temos que ter esse olhar não só voltado, vamos dizer, à Amazônia. Nós temos que ter esse olhar para toda a cadeia produtiva de todas as espécies.
vamos chamar assim, de todos os setores. Quer dizer, não basta o discurso ou usar um ícone, quer dizer, é preciso olhar de fato todo o que representa, quais as pontas do desenvolvimento sustentável. O biodiesel, e assim os biocombustíveis, tem uma política que é a única política hoje que estabelece um valor seguro de comercialização, transparente do CBIOS, que é a política do RenovaBio. O que faz a política do RenovaBio? Ela estabelece o seguinte: cada tonelada de carbono evitada pelo uso de biocombustíveis gera-se um CBIO. E esse crédito de descarbonização tem um preço no mercado que hoje varia aí de 130, 150 reais. Isso já é um sinal de que tem uma política pública de valorização da redução de emissões. Mas nós temos que ampliar isso para outros setores. Mas houve uma mudança da política, houve uma descontinuidade do RenovaBio. Um outro equívoco, porque a lei diz... Para que as pessoas entendam, o preço em um mês ele baixou de R$205 cada título para 90 e poucos reais, 89 reais. É isso que eu falo, não pode ter mudanças abruptas. A gente tem que ter segurança jurídica e previsibilidade. O que o governo passado fez? Para atender alguns setores de pressão, para não falar outra coisa, de pressão, o que fizeram? Alongaram o prazo de cumprimento de metas do RenovaBio. Só que isso está contra, inclusive, a lei, porque a lei fala que são as metas anuais. Aí eles criaram um ano de 18 meses ou mais. Eu nunca vi isso em calendário nenhum. Inclusive, até trouxe um calendário para você aqui, que eu vou te presentear, mas não tem nenhum ano de 18 meses. Então, eles criaram esse ano de 18 meses. Essa descontinuidade que acaba provocando a desconfiança do setor e a retração dos investimentos. Donizete, eu agradeço demais a gentileza da entrevista. Você me disse que trouxe eu trouxe um presente para você. Eu quero ganhar o calendário. Além do calendário, que eu vou deixar aqui contigo, é um presente que é um trabalho que nós fizemos com o envolvimento de 30 personalidades, lideranças parlamentares. Hoje tem, inclusive, ministros de Estado que participam desse livro, industriais, acadêmicos, especialistas, que nós retratamos aqui o poder transformador dos biocombustíveis. E a gente teve a audácia de dizer aqui que é janela de oportunidades para o desenvolvimento sustentável. Então, esse livro foi publicado pela editora Dialética. Aqueles que nos assistem, se quiser, pode fazer a sua busca lá na editora Dialética. E trouxe para você aqui, com a dedicatória aqui ao amigo Leandro. Obrigado, meu amigo. Está aqui, vou lê-lo com certeza, com avidez. Está aqui, prezado Leandro, apresento neste trabalho leituras diferentes para análise crítica de combustíveis no Brasil e no mundo. Aí você faz aqui um agradecimento a essa pessoa aqui, eu que te agradeço demais a gentileza da tua presença, Donizete, foi esclarecedora. Agora esse é um tema que não para nunca e eu quero... Estamos sempre à disposição para exatamente trazer para a sociedade uma análise crítica do processo. Eu acho que falta informação e por isso agradeço você e toda a equipe para que a gente possa fazer isso com mais repetições aí para trazer esse debate para todos nós. Aqui tem fontes maravilhosas, com certeza a gente vai consultar sobre o assunto. Obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza, pela companhia e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.